tá? Que os trabalhadores vão trocando entre si. Principalmente os novatos com os mais antigos. E os antigos vão dizendo, olha, uma vez aconteceu isso e isso, eu agi assim, assim, assado, e aconteceu um problema, quase que aconteceu um acidente. Então, não vá além disso, mas pode ir, até aquele ponto você pode ir, mas não vá além disso, porque já aconteceu, enfim. É um estoque de experiências compartilhadas que funcionam como uma senha do que é permitido e o que não é. É um sistema aberto de regras impessoais, não são as regras formais da empresa, são regras impessoais, né? Não escritas, e que definem a maneira como o trabalho vai ser realizado, como é que as pessoas vão se relacionar entre si. Então, o Iviclo define o gênero como uma espécie de rascunho social. Ele, inclusive, permite às pessoas compreenderem até como é que elas vão se relacionar. É uma espécie de código. Aliás, gente, a gente pode transpor essa noção de gênero para gênero social. É aquilo que a gente chama de cultura. Toda cultura tem suas senhas, seus códigos próprios, impessoais, que não são escritos em lugar nenhum. O Iviclo até deu um exemplo divertido quando ele estava falando de gênero para nós lá em Belo Horizonte. Porque ele chegou no Brasil pelo Rio de Janeiro e depois foi para BH. Lá no Rio, ele estava dando um seminário e na hora do intervalo foram tomar o famoso cafezinho. E o café era sem açúcar, né? Ele colocou o açúcar e ficou procurando aquela colherinha para mexer, ou a pazinha, ou o que for. E aí ele olhava e não achava. E de repente ele viu um copo, como ele disse, um copo com a água meio suja e com uma coisinha dentro de plástico. Aí, então isso aqui é para todo mundo, é coletivo, né? Na verdade, era uma colher. Era uma colher de metal dentro de um copo, que ele falou com a água assim meio suja. E aí ele pegou e descobriu, olhando as pessoas, que aquela colher era coletiva. E aí ele foi, usou a colher, tá? Mexeu o seu... E ele deu esse exemplo dizendo o seguinte, olha, isso é um gênero social. Porque na França seria impensável uma colher coletiva. Impensável uma colher para todo mundo, porque lá cada um pega o seu cafezinho e vai para o seu cantinho tomar, então não existe essa noção. Então ele deu esse exemplo para mostrar, olha, essa noção de gênero, ela não é apenas no âmbito das profissões. Ela pode ser estendida e compreendida como gênero social. É o modo como a sociedade funciona. Isso não está escrito em lugar nenhum. Nós construímos isso e, como somos todos brasileiros, entendemos automaticamente que aquela colher ali é para ser usada coletivamente e devolvida. Ele falou que, inclusive, demorou um tempo para entender que tinha que devolver. Né? Foi quase que eu roubei a colher do pessoal. Então, é uma forma, né, divertida de mostrar. Olha, um francês no Brasil seria, se a gente também fosse para lá e descobrir uma série de elementos desse gênero social francês que não correspondem. Ele dá um exemplo também, que o francês não tem o hábito de se tocar quando conversa, e nós tocamos muito ao outro, né? Então, ele falou que no início ele teve essa dificuldade, depois ele adorou. Falou que agora está até levando para a França esse nosso gênero, né, de conversar, de tocar. Ele acha isso muito simpático, né, muito caloroso. Mas na primeira vez que ele veio, ele assustou quando alguém chegou para conversar com ele, encostou no braço. Isso, para nós, é normal, né? Faz parte do nosso modo de funcionar, do nosso gênero social. Então, é isso que ele vai chamar de gênero profissional. Não é nada mais, nada menos do que isso. São modos de funcionar que não estão escritos e que são construídos ali coletivamente. Dependendo da área, demora anos para esse gênero se consolidar. Tá? Porque quando esses sistemas de trabalho mais complexos, né, tem uma memória que vai sendo construída ali lentamente, às vezes demora muito tempo para se consolidar. E um aspecto essencial, gente, é que o gênero não pode ser ensinado. Não dá para você treinar, pegar os trabalhadores e treinar no gênero. É na própria atividade, é no exercício da atividade com o coletivo é que se aprende o gênero. Ele é transmitido.
inclusive no enfrentamento de obstáculos. Então, a transmissão do gênero, ela é sempre indireta. E ela se dá no exercício da atividade e pelo enfrentamento das dificuldades. Às vezes, um incidente, um quase acidente, isso vai ser incorporado no gênero. Ó, você lembra aquela vez que a gente fez daquela forma? Quase que aconteceu. Aí, isso vai ser incorporado no gênero. Então, muitas vezes, é no fracasso que as pessoas aprendem como fazer. Né? Nos incidentes, quase acidentes, que são fundamentais também do ponto de vista da prevenção. Significa o que também isso? Que o gênero, em algumas situações, ele acaba, como diz o Yves Clos, necrosando, deteriorando. Ele se torna fechado. Por exemplo, tem empresas que têm a seguinte regra: aqui a gente faz assim e pronto, acabou. É desse jeito que a gente faz e acabou. Ela está agindo para necrosar ou deteriorar o gênero, porque ela impede que as pessoas alimentem o gênero da atividade com novas experiências. Essa ideia de aqui é assim que se faz e acabou, que tá, inclusive é bastante comum, a gente vê muito isso nas empresas, né? Essas regras. Aliás, o Yves Clos fala que hoje uma das grandes doenças das empresas é justamente essa criação de regras, normas e mais normas, né? Que acabam puxando para a transgressão. Não impede que as coisas aconteçam, pelo contrário, incentiva mais e mais a transgressão. Então, essa criação de regras muito rígidas e essa ideia, aqui se faz assim, pronto, acabou, é uma medida bastante eficaz para necrosar o gênero, ou seja, impedir que o gênero se desenvolva. E eu pretendo mostrar para vocês aqui hoje que esse gênero necrosando, sendo impedido de desenvolver, é um fator importantíssimo na produção de acidentes. O contrário, quando você permite que o gênero se desenvolva, é um método interessantíssimo de prevenção de acidentes. Então, o gênero, ao definir as fronteiras do que é aceitável e do que é inaceitável, ele acaba organizando o encontro do sujeito com seus próprios limites, até onde ele também pode ir. E aí, esse sujeito vai usar esse gênero como um recurso para a sua própria ação. Então, toda vez que ele for agir e ele tiver dúvidas, ele vai recorrer a quê? A esse repertório de ações possíveis e impossíveis, para poder regular a sua própria atividade. Então, ele vai descobrir aquilo que ele pode rejeitar, limitar, e aquilo que ele pode avançar. Agora, é importante entender também que uma pessoa nova que chega, ela pode também trazer um elemento novo para esse gênero e alimentar o gênero, trazer novidades nas formas de ação. Né? Então, esse gênero é dinâmico, ele não tem fim. E o Yves Clos usa uma expressão que eu gosto muito, ele diz, a última palavra nunca pode ser dada. Então, o gênero é infinito, ele vai ser sempre renovado. Se o gênero, então, fica encarcerado numa verdade, tipo, aqui é assim que a gente faz, pronto, acabou, isso impede o desenvolvimento da própria profissão. Então, um dos perigos, né, desse estreitamento excessivo do gênero é enrijecer a atividade e gerar um empobrecimento dessa própria atividade. Bom, então, quando há degenerescência do gênero, necrose do gênero, há uma necrose da atividade. E isso pode favorecer, como eu disse, tanto o desenvolvimento de patologias, como a ocorrência de acidentes de trabalho, como eu pretendo mostrar. Por quê? Porque quando o gênero necrosa, a ação de cada um individualmente fica desregulada. O que acontece? Se eu não tenho um gênero no qual me apoiar, eu tenho que apoiar em mim mesmo. Então, se eu tenho dúvidas em relação ao que fazer diante de uma situação de risco, por exemplo, eu tenho que decidir sozinho.
porque eu não tenho o coletivo e não tenho um gênero no qual me apoiar. Então, o que, que acontece? A minha ação individual fica desregulada. E eu fico à deriva, se eu não tenho em quem me apoiar. E isso, a gente tem que pensar sobretudo em situações complexas e de risco. A necessidade que cada um, individualmente, tem de se apoiar nesse coletivo e nessa construção do que pode, do que não pode, né? Essas histórias que eles contam entre eles e que ajudam a pessoa a tomar decisões.